Por que então nós vamos usar o esquema do norte? Porque ele é muito mais orientado, né, para o nosso pensamento ocidentalizado, materialista, né? Nós somos extremamente materialistas. Você sabe que outro dia eu escutei uma pessoa, né, falando, a única coisa que a pessoa falava para mim era de mulher e de carros, né? Ele não falava de outra coisa, né? Toda vez que me encontrava, falava disso. Olha o meu carro, né? Eu estou trocando meu carro, não sei o quê, e aquela mulher que não sei o quê. Aí um dia ele me falou assim, olha, eu não sou nem um pouco materialista. Você não acha? Eu falei assim, eu acho, né, que você não é materialista, né? Quer dizer, o que eu vou falar com uma pessoa dessa, né? Na concepção dele, ele achava que ele não era uma pessoa materialista, né? Então, percebem, né, como é difícil você discutir, né, certos conceitos com as pessoas aqui no Ocidente. Mas a questão central, né, ela era em relação a onde que fica a alma, né, nessa história toda dentro do mapa, né, quando vocês vão avançando agora no estudo do mapa, e você vai vendo que aquele mapa que você recebeu, tá? Você recebeu um mapa, tá? Algumas pessoas que já fizeram mapa aí comigo, eu já dou um monte de mapa para elas, mas geralmente eu explico, né, a relação daquele mapa central, que é o mapa que você recebeu, o mapa o principal, que a gente chama de Rashi Kundali, né, que é o mapa principal, que ele revela a posição que os grahas estavam no momento do seu nascimento, naquele dia, naquela hora, naquele local. Naquela latitude e longitude existia ali uma confluência de raios cósmicos, né, raios planetários, que definiriam, né, que tipo de matriz energética, que tipo de vibração estaria ali, né, naquele momento, e que se o cara nascesse naquele instante, né, ele teria a absorção, né, daquele prana, né, daquele registro prânico, né, então ele teria essa materialização prânica, né, esse ar, né, que estava ali vibrando naquele momento, quando o cara inspirasse aquilo, né, quando ele puxasse o ar, ele teria essa concepção, né, esse nascimento, ele estaria marcado, tá, por aquele registro material, né? Aí a partir dali ele teria toda uma realidade manifesta, né? Porque as células dele, né? Todo o físico dele, né? Ele teria aquela relação com o universo, né? Com a relação com as energias planetárias, certo? Então ele teria uma realidade exposta para ele, porque ele estaria marcado por uma matriz energética, né? Então aquilo é a foto que está ali no seu mapa, tá certo? É claro que eu estou resumindo bastante, né? Para a gente não ficar perdendo tanto tempo aqui. Mas a pergunta era em relação a onde que fica, né, então, a alma, né, nessa coisa toda, né? É claro que ali o mapa ele vai mostrar justamente a relação que você, né, e quando eu digo você, eu estou falando da sua consciência, né, eu estou falando da sua força viva, eu estou falando do que a gente chama aqui de Atma, né, que é a sua alma. É disso que eu estou falando quando eu estou falando com você, tá? Então, quando a gente fala assim, né, nós estamos falando que você não é o corpo, né? Você é a alma viva, né? A alma, a força viva, a consciência que está habitando no corpo. Mas o mapa, esse mapa que você tem na sua frente, ele tem uma relação com a matéria, né? Ele tem uma relação física, né? Ele tem uma relação dos caracas que você anotou aí, que você está construindo o seu mapa, né? Esses registros todos que estão anotados, que você está anotando aí, eles têm uma relação direta com a sua consciência, né? Com a sua mente, né? Com o seu ego, né? E isso, quando eu digo, esses seus sentimentos, eles estão registrados aí, né? As suas emoções, os seus desejos, né? A forma como você fala, né? Tudo isso está registrado no seu mapa. Tá? Então, o mapa é
a relação que o seu corpo físico, incluindo aí os pensamentos, né, a sua mente, né, os seus desejos, as suas emoções, ele indica os registros que você trouxe para essa existência, que você veio experimentar, né, nesse tempo que você está habitando agora esse corpo aí, né, que é no máximo 120 anos. Né? Você não vai conseguir permanecer aqui mais que 120 anos. São pouquíssimas pessoas que conseguiram passar desse período de tempo, porque é preciso entrar numa outra vibração, né, para ele poder passar do período de 120 anos. Né? Ele não vai conseguir... a gente sabe disso, né? São raríssimas pessoas que passam... Na Índia tem alguns yogis, né, que tem 200, 300, 700 anos. Naquele festival de Kumbh Mela, você vê yogis, não é um, dois, nem três, nem 100, nem 200, são milhares de yogis, né, que são comprovadamente, cientificamente comprovados, que têm séculos de idade, né? Mas são yogis, né? São siddha yogas, né? São yogis que têm uma perfeição de siddhis, né? Uma perfeição mística, né? Eles obtiveram isso através de austeridades duríssimas, né? E que aqui no Ocidente a gente não temos a mínima condição, né, de obter esse tipo de situação, porque a gente está envolvido, né, com as nossas emoções, né, com os nossos desejos, essas coisas, não vamos ficar ligando para essas perfeições místicas, né? Então, o mapa, ele tem esse registro que você tem aqui, que você está experimentando, né, nesse tempo que você vai permanecer, e esse tempo, ele está determinado justamente pela forma como você vai vivenciar essas experiências aqui nesse corpo que você está, né? Você pode determinar uma vida muito breve, né, ou você pode prolongá-la, né? Depende muito da forma como você vai ter o controle da administração do prana, né, a administração da sua respiração, né? Mas, além desse mapa principal, e também é importante lembrar que esse mapa que você está, ele só está do jeito que ele está porque são reações kármicas, né? São reações, são resultados das suas próprias ações, não da coisa que você sentiu, das suas emoções, né? Dos seus sentimentos, dos conceitos que você cristalizou, né? Que você amalgamou, né? Que você coagulou dentro de você, e aí você criou certas emoções que trouxeram você para esse momento astronômico, né? Esse momento astrológico, astronômico aí, e que está mostrado no seu mapa. Tá? Mas então, isso tudo que nós estamos falando é um registro material, tá certo? Um registro material. E quando eu digo material, é que são as coisas que estão relacionadas com o seu corpo, tá certo? Por quê? Porque o corpo é um equipamento que dispõe de uma série de mecanismos, né, de percepção, né, seja lá o tato, a audição, o paladar, esses 5 sentidos, além de outros sentidos, né, que vão criando diferentes tipos de sensações, diferentes tipos de emoções, né, e que vão fazendo você se emaranhar cada vez mais no plano material. A ideia é essa, né?